Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É aqui na TV Justiça que você assiste o Plenárias, que começa agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 2 e 3 de setembro de 2015. Karina, matérias que foram iniciadas de grande repercussão, grande importância, a continuidade de julgamentos que aconteceram já, que foram iniciados em semanas anteriores, uma semana bastante curiosa, podemos dizer, e produtiva. Três grandes temas em destaque essa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Desconto na folha de pagamento de servidores públicos que teriam realizado greve no estado do Rio de Janeiro. Câmara dos Deputados foi um destaque na sessão de quinta-feira, já que havia tanto um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que é um dos investigados na Operação Lava Jato, nesse caso de corrupção que envolve a Petrobras, um pedido dele sendo feito ao Supremo Tribunal Federal e que acabou sendo deferido, e também envolvendo a prestação de contas da Presidente da República e a apreciação dessa prestação de contas na Câmara dos Deputados. Então, e por duas vezes, em dois processos diferentes, Câmara dos Deputados esteve em destaque na sessão de quinta. E também, como você disse, o retorno da discussão no plenário acerca da declaração pelo Supremo Tribunal Federal, a busca pelo PSOL, autor da ADPF 347, para se declarar o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. O julgamento foi iniciado na semana passada com o voto do ministro relator, começando pelo relatório, sustentações orais e depois o voto do ministro Marco Aurélio no sentido de conceder parcialmente a medida cautelar em alguns dos pedidos feitos pelo PSOL, autor dessa ADPF 347. Nessa semana, o julgamento foi retomado na quinta-feira e apenas 3 ministros proferiram os seus votos. O ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e o ministro Teori Zavascki. A maioria deles concordando com a medida cautelar nos termos que havia sido deferido pelo ministro Marco Aurélio, apenas o ministro Teori Zavascki, que a concedia em menor extensão para afastar as determinações em relação aos mutirões carcerários, por entender que essa já é uma iniciativa que está prevista e está em andamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas em relação às outras determinações, os ministros acabaram também seguindo o voto do ministro Marco Aurélio. Ministro Luiz Roberto Barroso, nós vamos ver no desenvolver do programa que ele acaba concedendo, inclusive, um pedido de ofício, não é? Na verdade, ele concede a medida cautelar de ofício e propõe também que os mutirões carcerários sejam feitos não apenas no âmbito do CNJ, mas que seja determinado também aos tribunais de justiça que façam esses mutirões carcerários e concede prazo também para o governo federal para que dê um diagnóstico desse sistema, para que o Supremo possa dar uma decisão em conjunto com o Poder Executivo e não de uma forma impositiva, imperativa, sem essa participação conjunta dos poderes. Decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal, a maioria delas tomadas por maioria de votos, e esse julgamento foi suspenso em razão do horário, como eu disse, e há uma promessa de que na próxima quarta-feira isso seja retomado com o voto dos demais ministros que ainda não proferiram o seu voto. Em relação à ao direito de greve dos servidores públicos do Rio de Janeiro, o assunto também ainda não está encerrado, porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista daquele processo cujo julgamento teve início na quarta-feira. Bom, vamos primeiramente, portanto, fatiando os temas, começando com a sessão plenária da quarta-feira, o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre desconto em pagamento de servidores em greve. Na sessão do Supremo Tribunal Federal, repetindo, desta quarta, foi suspenso com pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros analisaram um recurso extraordinário para saber se é válido ou não o desconto em folha de pagamento de servidores públicos durante os dias não trabalhados por conta da adesão ao movimento de greve. O recurso foi motivado pela paralisação de servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro em 2006. Mas, antes de julgar o mérito, foi preciso decidir uma questão de ordem em razão de um pedido de desistência apresentado pouco antes da sessão. O pedido de desistência gerou uma longa discussão no STF e, após várias argumentações, os ministros acabaram criando uma nova tese na jurisprudência da Suprema Corte. Ficou definido que não é possível desistir de mandado de segurança ou de alguma outra ação quando já é reconhecida a repercussão geral da matéria,
Com esse entendimento, o relator, ministro Dias Toffoli, prosseguiu o julgamento e votou no sentido de reformar a decisão da Justiça Carioca para entender que os dias não trabalhados em razão da greve não devem ser remunerados, mas o ministro ressaltou as possíveis exceções. A opção da administração há de ser respeitada, inclusive quando estabelece premissas normativas que impedem negociações sobre determinados pontos, desde que razoáveis e proporcionais até que advenha a aguardada norma de regência nacional. Volto a insistir, no entanto, que a negociação sempre será a melhor solução para resolver os efeitos de um movimento paredista, cabendo às partes envolvidas no conflito decidir de que forma serão resolvidos os efeitos da greve, inclusive sobre os demais direitos, remuneratórios ou não, dos servidores públicos civis, observando-se os limites acima traçados. Por fim, no caso concreto, entendo que não há nos autos indício ou informação no sentido de que os impetrantes receberam sanção administrativa ou que foram contra os grevistas instaurados processos disciplinares. Não houve abuso no caso concreto da administração. Pelo contrário, sustentou a autoridade impetrada que apenas cumpriu a lei e reconheceu a legitimidade dos descontos. Ressalte-se que não há certeza nos autos quanto à alegação apresentada pelos recorridos de que os dias não trabalhados foram ou seriam devidamente compensados. Para se acolher a tese ofertada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas documentais dos autos, o que não seria cabível em sede do RE. Súmula 279 da Corte. Assim, vistos e analisados os fatos aqui em debate, à luz das referidas decisões, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou violação de direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorridos. Em face do exposto, voto para dar provimento voto no sentido de conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar provimento para denegar a ordem, fixando as seguintes teses que eu já fiz a leitura. A deflagração da greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho. E ainda que a greve não seja considerada abusiva, a regra é a não remuneração dos dias parados. Mesmo que a greve não seja considerada abusiva, a regra é a não remuneração dos dias parados. Item 2. O desconto somente não poderá ser realizado se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou se, em outras situações excepcionais, justificar-se o afastamento da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse, ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados, ou mesmo o parcelamento dos descontos. Até porque o Brasil, hoje, nós temos a Convenção da Negociação Coletiva no setor público. O ministro Edson Fachin apresentou voto divergente. Permitir o desconto imediato da remuneração dos servidores públicos significa que os prejuízos do movimento paredista serão suportados apenas por uma das partes em litígio. Essa lógica, em nosso modo de ver, com todas as vênias, praticamente aniquilaria o direito de greve no setor público. Portanto, pedindo vênia para não acompanhar o iminente relator e os precedentes dessa Corte, e diante das particularidades do regime jurídico estatutário, a interpretação do dispositivo legal conforme a Constituição leva-nos a crer que as relações obrigacionais entre agente público e administração devem ser regidas e sindicalizadas por decisão judicial, dada a impossibilidade de acordo, convenção ou laudo arbitral no caso em tela. Isso não significa ausência de consequências aos grevistas, os quais, sem dúvida, deverão compensar as horas não trabalhadas, fim da greve. Sendo assim, senhor presidente e eminentes pares, concluí que a suspensão do pagamento de servidores públicos que aderirem ao movimento paredista exige ordem judicial, que reconheça ilegalidade ou abusividade da greve em concreto, ou fixe condições para o exercício deste direito nos termos da Lei 7783,
e com o menor prejuízo possível aos beneficiários dos serviços públicos afetados. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesse sentido, acompanho o eminente relator, mas peço venha para dissentir e negar provimento ao recurso. Mas o julgamento foi interrompido porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. Sessão plenária da quarta-feira. Karina, antes do início do julgamento, como vimos na reportagem, houve uma questão de ordem que foi, na verdade, levantada, inclusive, na própria tribuna pelo advogado de uma das partes e que gerou uma grande discussão no plenário e que acabou tomando até a maior parte do tempo da sessão por conta exatamente daquele ponto. Do que se trata exatamente isso, Karina? Na verdade, vamos tentar entender como é que foi esse processo. O Tribunal do Rio de Janeiro decidiu que a empresa, a fundação aqui questionada, não deveria efetuar os descontos dos pagamentos dos servidores públicos de uma determinada fundação do Rio de Janeiro, em razão deles estarem paralisados durante um determinado período em 2006, em razão da greve. Servidores públicos em greve não trabalharam, a fundação, na verdade, queria fazer o desconto na folha de pagamento em razão dos dias não trabalhados. Em razão dessa decisão, veio o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, por conta do tema que abrange vários servidores públicos em greve que realizam esse movimento paredista em todo o Brasil. Antes do início da sessão, especificamente 1 hora antes do início da sessão plenária, o ministro Dias Toffoli, em plenário, disse que recebeu uma petição dos autores do mandado de segurança dizendo que eles estariam desistindo do mandado de segurança porque os descontos não tinham sido efetivados e os que já efetivados haviam sido devolvidos, vamos dizer dessa forma. E o ministro Dias Toffoli, relator, disse que quando o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral já reconhecida é pautado para julgamento, não se deveria admitir essa desistência. Afinal de contas, o voto dele já estava preparado, o processo todo aparelhado para o início do julgamento em plenário, não haveria essa possibilidade. E acabou se firmando uma tese de que, uma vez que o recurso extraordinário tem a repercussão geral reconhecida e já esteja pautado para julgamento, não se admite a desistência nem do mandado de segurança e muito menos desse recurso extraordinário que deverá prosseguir no julgamento. E foi isso que aconteceu em relação a esse recurso extraordinário, que, como a gente sempre lembra aqui, por ter essa repercussão geral, requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários reconhecida, a decisão do Supremo valerá para outros processos em que se discute essa mesma tese. O ministro Dias Toffoli deu provimento para esse recurso extraordinário para aplicar um entendimento diferente daquele do Tribunal de Justiça, entendendo que poderia sim haver o desconto nos salários, no valor recebido por esses servidores públicos, porque eles não teriam efetivamente trabalhado esses dias durante o período de greve. Não trabalhou, não recebe provimento para o recurso extraordinário para reverter aquela decisão do Tribunal de Justiça. O ministro Edson Fachin votou no sentido contrário, dizendo que essa determinação de não pagamento das verbas salariais ou desses subsídios ou dessa remuneração dos servidores somente poderia acontecer em razão de uma ordem judicial, o que não era o caso. E aí, então, ele abre a divergência. Logo em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso, pretendendo analisar um pouco melhor essa situação, pediu vista do processo e essa discussão deve ser agendada para uma outra oportunidade, quando então o ministro Luiz Roberto Barroso liberar o seu voto e ele for colocado em pauta de julgamento mais uma vez. Mas uma discussão bastante interessante e que, inclusive, no plenário foi levantada a circunstância, até pelo ministro Edson Fachin. A lei de greve, embora ela seja uma exigência constitucional, ela até hoje não foi elaborada, essa lei de greve para os servidores públicos especificamente. Mas o Supremo Tribunal Federal já tem uma jurisprudência consolidada diante da inexistência dessa legislação, no sentido de que os servidores podem sim fazer greve e eles podem fazê-la nos termos da lei de greve que existe para iniciativa privada e que, portanto, não haveria uma ilegalidade, mas que para efetuar esses descontos na folha de pagamento, somente por uma ordem judicial, segundo o ministro Edson Fachin. Uma discussão bastante interessante, tema de repercussão geral. Vamos ter que aguardar o retorno dessa discussão no plenário dentro em breve. Acompanhando ao vivo direto do plenário e, claro, aqui também no Plenárias.
E vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal concedeu prazo de 30 dias para que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresente respostas à denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras. Antes, o plenário julgou incabível recurso de agravo regimental interposto pela Câmara dos Deputados contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que negou liminar em um mandado de segurança. O primeiro julgamento da sessão de quinta-feira foi um recurso da relatoria do ministro Roberto Barroso. Ele é o relator de um agravo regimental apresentado pela Câmara dos Deputados contra uma decisão proferida em um mandado de segurança, impetrado pela senadora que preside a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A senadora entrou com mandado com pedido de liminar a fim de impedir que as contas presidenciais fossem votadas exclusivamente pela Câmara dos Deputados. Para ela, as contas devem ser apreciadas pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. A liminar foi negada e, mesmo autorizada a seguir com a votação, a Câmara recorreu da decisão, alegando, dentre outros pontos, a perda do objeto do mandado de segurança. No entendimento do relator, não há como conhecer o agravo porque a Câmara não teria interesse para apresentar o recurso. Ao passar para o capítulo seguinte de apreciação da liminar, presidente, eu verifiquei que já haviam sido julgadas as contas. Isso não tornava o mandado de segurança prejudicado porque eu poderia invalidar as deliberações. Mas entendi que não era o caso de monocraticamente invalidar essas deliberações. De modo que, ao apreciar o perículo in mora, eu não o reconheci presente e, consequentemente, eu neguei a liminar. Deixando claro, no entanto, e essa é a insurgência da Câmara dos Deputados, a minha posição monocrática, relativamente a quem teria a competência. Mas, em verdade, eu neguei a liminar e, portanto, não foi praticado nenhum ato desfavorável ao impetrante à Câmara dos Deputados. A matéria foi à Procuradoria-Geral da República e, em parecer da Lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, assentou Sua Excelência, depois de expor com proficiência a questão, o seguinte: carece, diz o Procurador-Geral, de interesse recursal agravante que não seja sucumbente em decisão denegatória de medida liminar em ação mandamental. Descabe recorrer de indeferimento para modificar registro da decisão que não integra o dispositivo desta, nem espelha provimento jurisdicional do tribunal competente, parecer pelo não conhecimento do agravo regimental. Portanto, em última análise, a impetração se volta contra a fundamentação da minha decisão na parte do fumus boniuris, mas não há nenhum ato com conteúdo decisório desfavorável ao impetrante. O ministro Gilmar Mendes divergiu do relator. Dizer que uma prática que se realiza por 30 anos e que agora vem a ser contrastada numa decisão monocrática, não desperta interesse por parte de uma das casas do Congresso na sua manutenção, a mim me parece aí excessivo. Mas, por maioria dos votos, o plenário decidiu por não julgar o recurso. Na segunda pauta da tarde, o ministro Teori Zavascki levou ao plenário uma questão de ordem no inquérito do qual é relator. É que os advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pediram que o prazo para sua defesa passasse de 15 para 30 dias. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro nas investigações sobre corrupção na Petrobras, em denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os ministros decidiram deferir o pedido. Por maioria, esta é a decisão da Corte, ficou assim resolvido. E vencidos o relator, o ministro Edson Fachin, o ministro Barroso e a eminente ministra Rosa Weber, que não se oporia, em tese, a se alinhar também a essa outra decisão, mas, enfim, já proferiu seu voto.
Karina, com relação, aliás, como você bem disse, a Câmara dos Deputados foi destaque dos julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta semana, particularmente no caso na quinta-feira. Nesse caso especificamente do presidente da Câmara, esse prazo em dobro foi uma concessão por meio de analogia. De que maneira? Na verdade, ele alegava que deveria ser concedido a ele o prazo para a defesa prévia durante o período da investigação, antes mesmo de recebida a denúncia, de ao invés de 15 dias, que fosse concedido a ele um prazo em dobro, justamente porque são vários investigados nessa operação com advogados diferentes e que, portanto, para se exercitar na plenitude a ampla defesa, seria oportuno que se aplicasse, por analogia, o prazo em dobro previsto no Código Civil para essas ações penais. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que não haveria prejuízo para a tramitação do processo penal e que isso seria, sim, como existe esse prazo em dobro para questões patrimoniais, como no direito civil, isso também poderia ser aplicado aqui no caso para o processo penal sem nenhum prejuízo para o andamento e a tramitação dessas investigações. E com isso a maioria, não é? Ficaram vencidos o ministro Teori Zavascki, o ministro Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, que entendiam que não deveria ser aplicado esse prazo em dobro. Uma das alegações trazidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi que esse prazo em dobro teria sido concedido lá no julgamento da ação penal 470. E isso seria um precedente justamente para fundamentar essa concessão do prazo em dobro. Mas o ministro Edson Fachin, que acabou ficando vencido, ele disse que não me recordo agora se foi o ministro Edson Fachin, o ministro Teori Zavascki, mas na divergência foi levantada a questão de que a ação penal 470 era uma ação penal atípica porque ela envolvia 40 denunciados a princípio, não é? Então, tratava-se de um processo efetivamente assim, atípico. Era uma ação penal, como toda outra qualquer, mas com um número de litisconsortes, né, um número de réus muito grande e que, para a ampla defesa de todos eles, faria sentido essa concessão de prazo em dobro. Mas o plenário, partindo desse precedente, acabou concedendo o prazo em dobro e aplicando, por analogia, o artigo 191 do Código de Processo Civil ao caso penal, ficando vencidos, como eu disse, ministro Teori Zavascki, Fachin, Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber. Bom, sessão plenária da quinta-feira, portanto, esses os destaques da semana, iniciando-se agora o mês de setembro. Eu queria só falar mais uma coisa. Na quinta-feira, só para a gente poder encerrar, foi retomado o julgamento da DPF 347, 3 ministros votaram, o ministro Edson Fachin concedia a medida cautelar nos termos como o ministro Marco Aurélio já havia concedido na semana passada, em relação aos pedidos de realização de audiências de custódia no prazo de 90 dias, com a apresentação do réu ao juiz em 24 horas, a necessidade de realização de mutirões carcerários e também a liberação do saldo, né, do Fundo Nacional Penitenciário para a reforma e construção de novos presídios com o propósito de reduzir a superpopulação carcerária. Ministro Luiz Roberto Barroso votou também nesse sentido, mas em uma extensão um pouco maior, porque ele concedia a medida cautelar também de ofício para solicitar ao governo federal que municiasse o judiciário com informações e diagnósticos desse sistema penitenciário e também votava no sentido de que esses mutirões carcerários fossem realizados, inclusive, pelos tribunais de justiça dos estados. E o ministro Teori Zavascki, ele também concedia a medida cautelar parcialmente, apenas como o ministro Marco Aurélio, em relação a audiências de custódia e fundo penitenciário, mas em relação aos mutirões carcerários, ele disse que isso já era uma iniciativa do CNJ, então ele concedia a medida cautelar numa menor extensão. Esse julgamento sobre a declaração pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro deve ser retomado na sessão plenária da semana que vem, como uma promessa feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Vamos aguardar o desfecho desse tema, desse estado de coisa inconstitucional, que teve origem na Corte Constitucional da Colômbia e que vem sendo objeto de estudo pelos constitucionalistas e aplicado agora, nesse caso, na DPF, pelo advogado, né, do partido, do PSOL, Daniel Sarmento. Vamos aguardar o desfecho de toda essa situação, talvez na próxima quarta-feira, promessa do ministro Ricardo Lewandowski. Resgate importante o julgamento desta DPF 347, porque, como disse o próprio ministro Marco Aurélio, ainda na manifestação do voto dele na semana anterior, é por excelência este tema relativo à situação dos presídios brasileiros, uma pauta
por excelência realmente do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, como a Karina já disse, ele não está encerrado e provavelmente vamos acompanhar na semana que vem, o que, aliás, significa encontro marcado com nossos amigos telespectadores, Karina. Encontro marcado na próxima quarta e quinta ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. Esperamos você na próxima semana e continue conosco aqui, na TV Justiça.